TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, iniciando o nosso programa maravilhoso Páginas da Bíblia, livro que pode trazer para nós uma decisão, bem ou mal, aprofundar ou nos diminuirmos, encontrarmos o caminho do céu. Para isso, convido você a continuar conosco. Quero agradecer os nossos mestres que aqui estão para nos conduzir nesse estudo, presença da professora Ieda. Muito obrigada, Ieda. Diácono José Carlos, a quem agradeço também a presença. É bom estarmos juntos. É o mesmo, digo para vocês, que bom estarmos juntos, iniciando esse estudo. Nós estamos no livro do Êxodo, um livro maravilhoso, cheio de histórias. Quem perdeu, busque no YouTube, busque aqui nas várias repetições que nós fazemos ao longo da semana, para que vocês não percam nada e possam ter esse entendimento que é sinceramente maravilhoso. Vamos aqui finalizar o capítulo 15 do livro do Êxodo. Para isso eu vou fazer a leitura do versículo 22 até o final, que é o 27. Vai dizer: Moisés fez Israel partir do mar dos juncos. Eles se dirigiram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas, quando chegaram a Mara, não puderam beber da água de Mara, porque era amarga. Por isso, chamou-se Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Moisés clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito. Foi lá que ele os pôs à prova. Depois ele disse: Se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Vamos aqui, já temos bastante pontos que a gente pode chamar atenção, né, Diácono? Vou pedir para você nos ajudar. Vários pontos que nos chamam a atenção, e eu queria começar entendendo um pouquinho dessas questões da água amarga, tornar-se doce, a madeira. Essa simbologia toda para nós é importante, né? Bom, eu penso que é bom a gente recordar e nos situar né, dentro do livro do Êxodo. Estamos aqui no capítulo 15, logo após a passagem do Mar Vermelho. Então, aquela passagem triunfal que o mar se abriu, o povo de Deus passou a pé enxuto, e a irmã de Moisés cantou aquele hino tão bonito. Então, logo após essa passagem, a caminhada continua. E agora começa uma nova fase em que o povo de Deus será provado através dessa simbologia dos 40 anos de caminhada pelo deserto. E a aprovação não demorou muito, né? Nós já vemos aí nesse finalzinho do capítulo 15 que eles continuaram, né, a caminhada no deserto, e o povo já começou a reclamar porque estava no deserto e não tinha água, né? Então o povo já reclama, o povo protesta e já pergunta, né? Será que você para Moisés também é muito provado, não é, como líder, você nos tirou de lá para morrer de sede aqui nesse deserto. Então já começa a reclamação, a murmuração do povo, a falta de fé, mas então o sentido, a gente percebe
que o sentido é essa preparação, é essa provação para caminhar até a terra prometida. Né? Então o povo de Deus vai sendo forjado aí nessa provação. E a primeira provação é a provação da sede, da falta de água. Então a fé do povo de Deus vai sendo fortalecida. E Deus, e Moisés é o intercessor, né? o que faz a mediação entre Deus e o povo. Moisés fala com Deus. E aí é interessante que você falou do pedaço de madeira. Em outras traduções diz que Deus mostrou uma planta, né? E Moisés pega essa planta, joga na água, que era amarga, porque eles caminharam, chegaram até esse local aí chamado Mara. Tinha água, mas a água era salobra, imprópria, né? Para o consumo. E aí o povo reclama da água salobra, da água amarga. Moisés intercede junto a Deus e aparece então esse pedaço de madeira, ou como noutra tradução, uma planta. E Moisés obedece a Deus, joga essa planta na água e ela se torna então água doce, água potável, e o povo pode daí caminhar até um oásis, que eles vão chegar lá num oásis onde tem várias palmeiras, fontes, né? 12 fontes, 70 palmeiras. Olha aí que beleza, o número simbólico, né? 12 fontes, 12 tribos, e o 70, que é um sinal de completude, porque é o 7 vezes 10, um sinal de completude. Aí nesse oásis, a fé do povo vai aí se solidificando. Embora a caminhada vá continuar e ainda o povo vai sofrer bastante, vai passar por muitas provações, e o líder Moisés, ele vai ter muita dor de cabeça com esse povo, porque é um povo de dura serviço, um povo de cabeça dura. Quanto ao significado da planta, inclusive há uma citação no livro do Eclesiástico, no capítulo, deixa eu achar aqui, capítulo 38, versículo 5. Né? O Sirácida, ele faz a referência, porque essa planta tem o sentido de que Deus é também aquele que cura. Né? E aí lá no Eclesiástico 38, o autor faz menção a essa passagem do livro do Êxodo, quando ele diz que o médico, o farmacêutico e os medicamentos, as plantas medicinais, foram criadas por Deus para a nossa saúde. Né? Isso é muito importante para o cristão, para que ele não seja fundamentalista, não queira fazer como o povo fez no deserto, tentar a Deus, porque Deus ele usa também dos meios naturais para curar, para purificar, curar as pessoas, e aqui no caso purificar a água. Né? Mas basicamente então o sentido dessa passagem é justamente a provação, né, mediante as dificuldades, né, sobretudo a questão da sede. Depois, na sequência, nós vamos ver aí a questão da sede e da fome associados, né? Então, nós vamos ver na sequência a provação, o povo sofre, todas essas necessidades que o deserto proporciona, a dureza do deserto, mas sempre a proximidade paternal e carinhosa de Deus. Então, Ieda, é interessante a gente ver aqui, pegando a linha e o humor do povo, o povo ganha a liberdade. E, no modo geral, nós não percebemos que essa liberdade tem um preço a ser pago. O preço a ser pago são as dificuldades que vão vir de uma vida livre, né? Que esse deserto por si só vai oferecer. Inclusive aqui no 25b vai dizer que foi lá que eles receberam um estatuto e um direito. Então, esse momento de caminhada no deserto é um momento assim de preparação, né? Eles estão construindo, os israelitas estão se formando como um povo, uma sociedade
né, cujo projeto de Deus está inserido nessa sociedade, é um projeto de liberdade e vida para todos. Então, é importante a gente situar no livro do Êxodo que nós estamos na segunda parte do livro. A primeira parte, né, foi do capítulo 1 até o 15, 21, que era a luta pela libertação do Egito, que é a casa da escravidão. Hoje, nós estamos entrando nesse programa no capítulo 15, né, começando aí no versículo 22, que é a segunda parte do livro do Êxodo, que aí é caminhar, que vai até o capítulo 18, 27, né, que vai falar sobre essa caminhada no deserto. E aí então, a última parte do livro, né, que vai ser para os próximos programas, que é a terceira parte, que vai do 19, capítulo 19 até o 40, que vai falar da aliança do Sinai, que o povo, antes de chegar na terra prometida, né, ele vai receber, vai fazer uma aliança com Yahvé. Uma aliança, aí Deus vai conceder a eles os mandamentos para que realmente ele trilhe pelo caminho da vida, pelo caminho da liberdade, onde todos, nenhum de nós, né, nenhum deles, né, tenham mais ou menos do que o outro. E aqui então, entrando nesse contexto que nós estamos hoje do programa, do capítulo 15 a 22, né, e hoje nós vamos ver até o 16 e o 17, essa caminhada no deserto é uma caminhada que não é fácil, né? Tanto que eles murmuram e até falam assim, puxa, será que foi para morrer de sede que você nos trouxe aqui, Moisés? Se fosse para morrer de sede, a gente poderia morrer lá no Egito mesmo. Então, vai ter vários momentos de crise, de fé. Será que Yahvé está realmente no nosso meio? Agora, nessa parte, a primeira provação que aparece aqui, porque é uma caminhada no deserto. O deserto, ele tem essa palavra deserto, ele é muito simbólico na Bíblia, muito utilizado na Bíblia, né? Ele tem um sentido literal, que é um local onde realmente não há água, um local árido, onde falta tudo, né? Impróprio para o cultivo, para a plantação, impróprio para a vida, né? E tem um sentido simbólico, né? Podemos dizer que o deserto é uma situação assim, onde se faz a experiência de Deus, aonde Deus se manifesta, né, através da sua providência divina, em socorro dos seus filhos, né, em socorro do seu povo que está no deserto. Então é Deus que vai caminhar, é Deus que vai ajudar o povo a fazer essa travessia, né, até chegar à terra prometida. Então aqui a primeira provação, igual o diácono José Carlos falou, é a questão da água, né? A água, não tem água, então o povo é uma necessidade real ali do povo, não tem água, estão com sede. E quando encontra, o que acontece? A água é amarga, imprópria para o consumo, né? E aí então o povo vai questionar a liderança, que é Moisés, e Moisés ele clama a Yahvé. Aqui nós já até comentamos que Deus é um Deus que não, se ele não for chamado, ele não vai se intrometer, né? Mas quando ele ouve o clamor do seu povo, né? E aí Moisés ele clama, e aí então a providência divina, Deus provê, né? Através essa água, que é salobra, essa água imprópria para o consumo, se torna uma água doce, porque Deus ele provê, né, as necessidades do seu povo. No Egito, né, terra da escravidão, a água lá era a água da morte, né? A água foi transformada em sangue. Aqui no deserto, nessa caminhada, a água ela vai ser transformada, a água da morte, a água amarga vai ser transformada em água doce, porque esse povo, né, ele está em busca de vida, em busca de liberdade, em busca de vida plena. Então Deus ele vai agir providencialmente. Inclusive quando ele termina aqui no 27, né, quando ele tem essa visão de Elim, que é o oásis, essa quantidade de fontes de água, 12 fontes de água, né, e palmeiras de árvores, isso aí é uma manifestação, é prova de que Deus é fiel. Deus não abandona seu povo na dificuldade. Deus não nos abandona quando nós passamos por provações. Então a provação na vida da gente
é para Deus se revela na provação. Deus se revela no deserto para a gente fazer essa experiência dessa presença dele, que ele é fiel. Ele é fiel. Então a gente não precisa desesperar. Nós não vamos morrer. Né? Nós não vamos morrer de sede porque Deus proverá. Tem um ponto que eu gostaria de colocar ainda no capítulo 15, é a questão dos mandamentos, que ainda nós não havíamos falado. Então, esse finalzinho do capítulo 15, ele funciona como um prólogo, como um preâmbulo, né? Como um resumo de tudo que vem para frente, né? Inclusive os mandamentos. Porque o autor diz, aí lhes deu leis e mandamentos, e os pôs à prova. Então, a questão da lei de Deus, que Deus vai dar essa lei para a felicidade do povo, para o povo saber viver a liberdade com responsabilidade. Porque liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Exato. Então Deus tira eles do Egito, daquela escravidão, traz para o deserto, para esse tempo de preparação e faz uma aliança. Agora, nessa aliança, Deus se compromete ser o Deus, ser o libertador, e que aquele povo vai ser o seu povo, ele vai ser o seu Deus, mas a contrapartida, que inclusive é para o bem do povo, é que Deus vai dar a sua lei. E aí, então, nesse resumo, que consiste esse capítulo, finalzinho do capítulo 15, 22 a 27, a gente tem, então, que Deus ali, ou seja, no deserto, Deus lhe deu seus mandamentos. E aí vem a questão da resposta do povo, porque Deus vai dizer, se obedeceis ao Senhor vosso Deus, fazendo o que ele aprova, ou seja, fazendo a vontade de Deus e não a própria vontade do povo, e cumprindo suas leis, não vos enviarei doenças que enviei aos egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Então, ele cura o povo, né? Não só das doenças físicas, mas das suas doenças espirituais. E nesse deserto, ele caminha com o povo. E já nesse episódio das águas amargas, ele cura as águas também, mediante aquela ação ali da planta ou da madeira, conforme a tradução que você tiver aí em casa. Alguns é madeira, outro é planta, mas enfim, Deus, ele se manifesta como aquele Deus que está no meio do seu povo, que não abandona o seu povo. Interessante, quando você está na escravidão, não lhe restam direitos nem deveres, só lhe resta obediência. Mas quando lhe é oferecida a liberdade precisa ter norte, como você mesmo colocou. Precisam ter normas, né? Por isso que agora é muito legal esse entendimento todo, para a gente ver que esses 10 mandamentos chegaram no momento certo, para que esse povo entenda, viva a liberdade, mas cumpramos com responsabilidade, né? Sim. Vamos entrar agora já no capítulo 16, e eu vou fazer essa leiturazinha do versículo 1 até o versículo 5, que vai dizer, partiram de Eli e toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Araão no deserto. Os israelitas disseram-lhes, antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carnes e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Yahvé disse a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas, no 6º dia, prepararão o que colherem, e será 2 anos do que colhem a cada dia. Vamos começar aqui com exatamente fechando um pouco daquilo que eu terminei no meu comentário antes de fazer a leitura. É preferível estar sentado de barriga cheia e perder a liberdade
do que a expectativa de um povo livre que tem que obedecer. Hein, diácono? Então, aí a gente começa a ver que realmente, a exemplo de nós, que somos hoje o povo de Deus, aquele povo de Deus, Israel, realmente era um povo de cabeça dura. Então, ele já havia passado ali pela primeira prova, que culminou em Elim. Então, você nos trouxeste aqui para morrer de sede, o que nós vamos beber? Então, Deus provê, né? Mas eles caminham mais um pouco, a caminhada deve continuar, deve vir outras provações, e agora a gente vê que eles vão reclamar, além da sede, eles vão reclamar da fome. E começa a bater saudade do Egito. Imagina, eles estavam lá escravizados, né? Aquele regime de escravidão. Isso que eles dizem aqui não representa toda a verdade, né? Porque eles eram alimentados para poder ser escravos de Faraó. Mas aí eles têm saudade da carne de panela. Tem uma outra passagem mais à frente que eles vão lembrar da cebola, do alho, daquela carne temperada. Aqui eles sentem falta da carne e do pão, que segundo eles era em abundância, né? E aí eles voltam a protestar novamente, dá trabalho para Moisés tem que interceder junto a Deus, né? Então Deus vai responder com as codornizes, porque eles estavam reclamando da falta de carne, e com o maná, que vai prover a necessidade de pão, né? Agora, depois nós vamos ver lá na frente, no livro dos Números, essa mesma narrativa. Aqui, as codornizes já vêm junto, né? Num dia tem as codornizes, aí no outro dia começa a questão do maná. Já no livro dos Números, a gente vai ver uma narrativa um pouquinho diferente, porque é um outro autor, né? Então diz que Deus primeiro, no livro dos Números, Deus manda primeiro o maná, e depois o povo começa a reclamar do maná também, lá no livro dos Números. O povo reclama do maná também, aí então Deus manda as codornizes para prover a necessidade que eles estavam sentindo de carne e acabar esse problema da saudade, né, que eles têm do Egito. Tanto o livro do Êxodo quanto o livro dos Números vão colocar essa questão que eles sentem saudade do tempo da escravidão. Coisa absurda, né? Eles sentiam saudade do tempo da escravidão. E quanto à nossa vida espiritual também, tem um sentido simbólico espiritual, nós muitas vezes, enquanto servimos a Deus, de repente bate saudade do pecado, bate saudade da escravidão do pecado. Então esse livro, além do sentido libertário, né, Deus como libertador do seu povo, tem essa conotação da libertação espiritual, né, e é muito atual, podemos dizer assim, esse livro do Êxodo, o Pentateuco todo, como o sentido da libertação espiritual para nós. Diácono, antes de passar a palavra para Ieda, que já estamos no final desse bloco, eu queria só reforçar que exatamente este período que antecede a libertação do povo pelo deserto foi um período pior ainda que eles viveram na terra do Egito, porque agravaram-se todos os tempos de trabalho, porque eles foram obrigados a fazerem sua própria coleta de material, eles teriam que ir atrás do material que eles iam ter que trabalhar para fabricar esses tijolos, fabricar o que eles precisavam, eles teriam que comer a cada 12 horas, foi um período de escravidão muito intensa. E mesmo assim, ainda lhes resta a saudade, que é alguma coisa que pulula dentro deles, né? É um povo ingrato, nós podemos dizer assim. E nós também, como povo de Deus, nós muitas vezes somos ingratos com Deus. Então, que se manifesta essa cabeça dura e essa ingratidão, porque eles foram libertos, Deus está provendo tudo ali para eles, Deus está junto com eles, mas parece que a fé deles ainda é muito pequena e começa a bater saudade do Faraó,
saudade da carne de panela, estão muito presos ainda nos sentidos, né? no paladar, no olfato, né? O cheirinho daquela carne assando, né? Ou cozinhando. Então eles estão muito presos ainda no imanente, eles estão ainda na imanência e ainda não conseguiram transcender a presença do Senhor junto deles nessa caminhada pelo deserto. Muito bem, eu vou pedir um pequeno intervalinho, já voltamos, porque ainda tem muito assunto para a gente discutir aqui. Então, gente, nós estamos voltando, nós estávamos no primeiro bloco, fazendo um estudo do 15, que nós acabamos, o entendimento, entramos agora no 16, e está sendo lindo poder entender a reação desse povo ao se ver com as dificuldades do deserto. Uma vida nova, porém uma vida exigente, difícil, dura, que vai provocar-lhes saudades daquela vida que eles tinham antes na escravidão. Vamos fazer uma leitura desse trechinho do versículo 11 no capítulo 16, até aqui o 16. Então, de 11 a 16 do capítulo 16, que vai dizer: Yahvé falou a Moisés dizendo: Eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhe: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahvé vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os israelitas disseram entre si: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Isso é o pão que Yahvé vos deu para vosso alimento. Eis que Yahvé vos ordena: cada um colha dele quanto baste para comer, um gomor por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se achem na sua tenda. Eis aqui, Edo, eu quero seu socorro para esse entendimento. Vamos debulhar essa espiga. Aqui a gente vai ver então Deus que vem e vai dar comida na boca desse povo. Então, esse trecho ele vai falar da fome, né? Da fome, que o deserto é um lugar então que o povo vai exercitar a sua liberdade, mas vai passar por dificuldades. E uma delas, aqui já falamos da água, agora nós estamos falando da fome e também nós vamos falar do descanso aqui. Esse alimento tem que ser para todos e o descanso tem que ser para todos também. Então, o que acontece? O povo estava com saudade. Os israelitas começaram a murmurar, né, contra Moisés, dizendo para eles também que eles deveriam ter morrido, pelo menos lá no Egito, né, que tinha pão com fartura, que tinha alimento com fartura. E aí Moisés aqui, no versículo, estou só fazendo um contexto geral aqui do texto, para a gente entrar nesse pedacinho que você falou. Então, ele vai falar assim, olha, fala para o povo, quando vocês murmuram, vocês não estão murmurando contra nós, contra Moisés e Arão, vocês estão murmurando contra Yahvé. Porque foi Yahvé que trouxe vocês aqui. Que lhes deu a liberdade, que vos deu a liberdade, né? E caminha com vocês, caminha conosco. Nós não somos nada. E vocês vão ver a glória de Yahvé. Porque o Yahvé, ele vai manifestar a sua providência diante da fome do povo, né? Então Yahvé, ele vai falar para Moisés, né? E Moisés, então, ele vai comunicar ao povo o que vai acontecer, né? E aí, então, ele fala que durante à tarde, no crepúsculo, né, haverá então as codornizes, né? E então vai ser uma abundância de alimento, de carne, que o povo estava, providência divina aqui. E se eu ouvi um comentário também na Bíblia, que ele fala desses acontecimentos naturais, codornizes e o maná, né? O codornizes, essa época, tem um período do ano, né, que elas migram. Então, atravessam pela península do Sinai.
E elas chegam nesse período de acordo com o vento, porque elas estão voando, fazendo uma travessia contra o vento. Dependendo do vento oeste, elas morrem de cansaço. Então, só para uma curiosidade assim, que acontece nessa região do deserto. E não esquecendo, Ieda, que não eram 10, 20 pessoas. Era multidão, 600 mil pessoas se fala, né? Sem contar nos animais, né? Então, realmente, haja codorna, que é um animal pequenininho de pouca carne, para matar a fome desse povo, né? E aí ele diz no 13, né? À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho. Essa camada de orvalho que vai ser o maná, que vai ser chamado pão do céu. Porque essa camada era como se fosse flocos de neve. Né? E com o derreter, no período da manhã aqui, quando o sol já ia esquentando, ele derretia. Né? E ficava como se fosse uma sementinha de coentro, que o texto vai falar aqui. Né? E vai chamar até de pão de mel esse maná. Né? Então, Deus ele vai prover essa alimentação com abundância para o povo. Né? Mas quando o povo vê isso, esses grânulos, né, que parece uma coisa miúda, granulosa, fina, como a geada sobre a terra, eles vão dizer, mas o que é isso? Né? Por isso o nome maná ele deriva do hebraico, maná significa essa palavra aí que manhu no hebraico, né? Quer dizer o que é isso? Então, né? Então o que é isso? E aqui fala que era miúda e granulosa. Essa granulosa vem como se fosse coagulada, é como se fosse o orvalho que houvesse coagulado. Interessante, né? Então. Ele cria corpo. Então, mas aí é outra curiosidade também da natureza, né? Que Deus ele age na natureza também. Esse maná, ele é uma secreção dos insetos. Alguns insetos que se alimentam das árvores que existem no deserto. Né? E aí, quando ele vai dizer aqui que ele tem um sabor muito bom, que ele é doce como um pão de mel. Né? Mas, porém, cada um deve colher o suficiente para si. Não deve haver o acúmulo desse alimento, para que não falte para ninguém. Certo. Né? Então, aqui Deus já está educando o povo a viver na liberdade e na justiça. Certo. Né? Não pode, cada um tem que colher o suficiente para aquele dia. Certo. Exceto no sábado, no 7º dia, que é aí que você vai ler aquela partezinha que vai falar sobre o sábado, que é o dia do descanso de Yahvé. Isso, eu já vou até aproveitar, pedir que vocês vejam aí, vamos pular lá para o versículo 25, que vai dizer então, disse Moisés, comei-o hoje, se referindo ao maná, né? Comei-o hoje porque este dia é um sábado para Yahvé. Hoje não o encontrareis nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. No 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não o acharam. E Yahvé disse a Moisés, até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerai que Yahvé vos deu o sábado, e que por isso vos dará, ao 6º dia, pão por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Enfim, o povo descansou no 7º dia. Então, descansou porque Deus criou todas as coisas, né, em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. O povo que vivia no Egito, na casa da escravidão, não tinha descanso, não tinha folga, era trabalho escravo. De domingo a domingo. De domingo a domingo, de segunda a segunda, não tinha descanso. Né? Então aqui, o descanso não é só privilégio de umas pessoas, de alguns, mas tem que ser o descanso para todos, né, que vai ser o dia de Yahvé, o dia do descanso, o dia do homem restaurar suas forças, sua energia para o trabalho também. Né? Mas interessante aqui, essa questão do sábado é a questão da escravidão para essa sociedade que vai ser formada agora,
ela tem que levar em consideração não ser escravo do trabalho, né? Mas tem que ser guardar o dia de descanso, que é o dia do Senhor. Uhum. A questão aqui do maná é uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer, que maná, Jesus ele vai falar lá em São João, no Evangelho de São João, capítulo 6, ele vai falar que ele é o pão do céu, né? Que todo aquele que vier a ele nunca mais terá fome, porque ele é o pão do céu. Então, ele é o pão da vida, né? É aquele que... então, o autor dos evangelhos vai fazer uma releitura desse maná aqui, né? O verdadeiro pão, Jesus vai falar que foi o Pai do céu que deu. Por quê? O pão que é dado por Deus, é o pão que tem alimentado a igreja no seu êxodo. Nós também, como igreja, como povo de Deus, estamos a caminho da terra prometida. E nós temos esse alimento espiritual que é a Eucaristia. Então, para fechar essa sua ideia, eu peço que você pegue aí já no finalzinho do 16, o versículo 35, porque depois eu vou passar para o diácono complementar também. Vai dizer no versículo 35, os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitada. Comeram maná e chegaram aos confins do país de Canaã. O gomor é 1/10 de medida. Quer completar, diácono? Eu quero. Assim, sobre essa questão do maná, existe essa corrente naturalista aí que a Ieda falou. Então, alguns exegetas de teologia protestante liberal, materialismo histórico ligados a isso, eles querem atribuir todos esses milagres que acontecem no Novo Testamento, eles falam que não é milagre. Ele tem uma certa dificuldade, mesmo porque são cientistas, né, da Sagrada Escritura. Mas assim, o anjo Gabriel, ele diz a Nossa Senhora que para Deus nada é impossível. Então, é questionável essa teoria de dizer que o povo que passou a pé enxuto foi um mar de juncos e que de vez em quando o mar abre para cá e para lá, o Mediterrâneo, né? E aí o povo foi um acaso. Então, a tendência desses exegetas é atribuir os milagres de Deus, a revelação de Deus, ao acaso. Então, a passagem do Mar Vermelho é atribuída ao acaso, a questão do maná é atribuída ao acaso. Eles dizem que é uma árvore chamada tamarix, o nome científico, né? Que vai lá um inseto, aí o inseto perfura. Agora, os 600 mil pessoas que caminhavam, vai durante ter 40 anos, né? Haja inseto. Durante 40 anos também. Né? E a questão das codornizes também. Tinha que ser uma revoada gigantesca de codornizes. Exatamente. Que não vencem o vento para poder alimentar esse povo. Eu, particularmente, eu creio no poder de Deus e eu creio que Deus se revelou através do seu poder, da sua misericórdia, produzindo realmente de forma miraculosa esse alimento para o povo de Deus. Porque para quem criou, né, todo o universo, é fichinha, né? Mandar o maná, porque a Sagrada Escritura diz que vem do céu, né? Então, para Deus é muito fácil fazer tudo isso. Mas existem essas correntes naturalistas que dizem, não, isso não foi milagre, foi uma releitura. E depois o povo pensando, puxa vida, né? Aquelas codornizes, aquilo foi um milagre. Então eles dizem que é uma releitura. Então é uma tendência reducionista, né? Uma tendência de querer reduzir o poder de Deus. E por fim, eu gostaria de lembrar desse versículo 35 do capítulo 16, que os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitada, à terra prometida. Então o maná, ele é uma prefiguração, Ieda já disse, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pão vivo descido do céu, o verdadeiro. Então o maná é um tipo, é uma prefiguração, né, sobretudo do sacramento da Eucaristia, que também nós teremos o sacramento
até a parousia. Né? O que é a parousia? É a volta gloriosa de nosso Senhor. Então, a Eucaristia vai durar até que nosso Senhor Jesus Cristo venha. Então, é muito bonita essa prefiguração, esse paralelo que existe entre o maná e Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. Inclusive, quanto à duração. Para o povo do Antigo Testamento, durou até quando? Até quando chegar à Terra Prometida. Para nós, a Eucaristia, né, vai durar até quando? Até a volta gloriosa de nosso Senhor, né, quando nosso Senhor Jesus Cristo será tudo em todos, e haverá novos céus, nova terra, a terra prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não haverá mais necessidade do sacramento, porque Ele mesmo será tudo em todos. Avançando, principalmente para... Eu sei que tem bastante alunos de teologia que acompanham o programa. Nós estamos entrando já no capítulo 17. Então, vou pegar aqui no versículo 5 até o versículo 7, já vai ser suficiente para a gente fazer esse próximo estudo. E Yahvé disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo na mão a vara com que feristes o rio e vai. Eis que estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos israelitas e porque colocaram Yahvé à prova, dizendo: está Yahvé no meio de nós ou não? Aqui, Eda, a gente vai lembrar exatamente de todo aquele início de provação que Moisés vai impor ao faraó no Egito, com aquela vara que ela vai se tornar uma serpente, e essa vara vai caminhar com Moisés, mostrando também a sua representação, né, aqui na terra, representação de Deus. Como é que nós vamos entender melhor aqui? O que você tem a acrescentar? Então, essa questão da água, então eles estão caminhando pelo deserto. Já estão num outro local, em Rafidim. Acamparam, saíram do oásis, né, e estão em Rafidim. Nesse lugar não tem água. Né? É outra dificuldade também. Nem água salgada não tem aqui. Está tudo seco mesmo. Não tem água. Né? E aí o povo começou a questionar Moisés, a murmurar contra Moisés também, porque eles estão passando sede. Né? E aí então, Moisés, ele vai... e eles vão até duvidar nessa murmuração. Será que Deus está no nosso meio mesmo? Será que Ele nos trouxe aqui para a gente morrer de sede? Então, por isso que o lugar ficou chamado como Massa e como Meriba, porque houve, assim, uma provação. Deus foi provado, né? O povo quis provar a presença de Deus no meio dele. Poxa, nós estamos passando por... nós vamos morrer, não tem água. Né? E começaram a murmurar. E aí colocaram esse lugar, o nome do lugar de Massa, que significa provação. Quer dizer, Deus está conosco mesmo agora? E aí então, né, Deus vai ser providente também. Com a sua providência, Ele vai, através do bastão de Moisés, ferir a rocha. Né? E aí então Ele fere a rocha, né, e dela vai sair água para o povo beber. E isso Moisés ele vai fazer na presença dos anciãos de Israel. Né? Por isso, então, ele vai dar a esse lugar o nome de Massa e de Meriba. A Meriba quer dizer o quê? A discussão. Né? Houve muita discussão para saber, mas será que Deus está mesmo conosco? Contestação também. Né? Contestação, discussão, né? Provação. Então é mais uma dificuldade que o povo aqui fala. Né? Mas na sua carta, a carta de São Paulo, 1 Coríntios, São Paulo, ele vai falar sobre a rocha espiritual, que já acompanha, faz uma releitura desse trecho aqui, né? De Massa e de Meriba. Então, ele vai falar na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 3,
né, ele vai falar, né, que todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam de uma rocha espiritual, né? Essa rocha, ele vai dizer que já era Cristo que caminhava com o seu povo, né? Que era, então ele vai aprender da história, vai fazer essa releitura do Antigo Testamento, né? Para dizer que desde aquele tempo, né, Cristo já caminhava, é Deus que caminhava, Deus era essa rocha, Jesus Cristo, essa rocha espiritual, caminhava com o povo e que todos comeram o mesmo alimento e beberam da mesma rocha, da mesma fonte. Então, é uma releitura muito bonita que o apóstolo faz, né, sobre essa questão de ter, eu acredito no poder de Deus também, né, mas eu acho assim, que é importante a gente conhecer os dois lados também. Igual o diácono José Carlos falou, que existem exegetas, né, biblistas, que fazem o comentário, até que eu comentei dizendo que a questão do maná, né, a questão das codornizes, a questão da água aqui, para quem não tem fé, vai dizer é coincidência. Né? Para quem tem fé, como nós que somos pessoas de fé, estamos caminhando na fé, a gente sabe que Deus é providente, que Deus age. Né? Eu já passei e passo por dificuldades na vida, assim como todo mundo passa, né? Então, eu estava com meu filho de manhã no hospital e na hora de pegar a veia dele, ele era muito gordinho, isso faz muito tempo, meu filho já está quase 30 anos. Mas para uma mãe que leva uma criança no hospital, né, e não achava a veia dele de jeito nenhum. E eu fiquei assim, fura aqui, fura ali, a criança toda furada, e eu já estava desesperada. E eu falei, Jesus, né, me ajuda, Senhor, isso foi de manhã, me ajuda. Na hora que eu pedi para Jesus me ajudar, apareceu uma enfermeira. A outra falou assim, nossa, que bom que você apareceu aqui, porque você é craque. Menina, na hora ela pegou e não furou mais meu filho. Então, para você, uma mãe, só mãe sabe quando a gente sofre mais do que filho, quando o filho está sofrendo, né? E aí, à tarde, eu entrei na sacristia da igreja, aí passou, agradeci a Deus, graças a Deus, meu filho ficou bom e tal, e não sofreu, né? E quando foi à tarde, eu entrei na sacristia, na secretaria da igreja, e tinha uma plaquinha assim, bem na minha frente, eras tu, Senhor, e eu não sabia. À tarde eu tinha esquecido daquele fato, né? Então Deus é providente. Como ele conversa com a gente no dia a dia, né? E ele falou para mim naquele momento que eu sentei na frente assim, tinha uma plaquinha dizendo, olha, era eu que estava lá que te ajudei. Então, para quem não tem fé, vai dizer, é coincidência, é a natureza, é o acaso. Mas para quem tem fé e passa e faz a experiência, nós estamos constantemente fazendo a experiência de Deus. Onde a gente faz? No deserto. Exatamente. No sofrimento. Não tenha medo do sofrimento. Porque ali é que Deus vai manifestar a sua glória. Tenha fé. Agora eu falo assim, não tenho medo não, morri de medo, né? Ninguém quer sofrer. Agora eu falo assim, Deus está no comando. Isso, na desolação do dia a dia Deus que a gente vê. Deus caminha com o seu sua povo presença, e não abandona, né? Muito bem, Ieda, foi ótimo o seu testemunho, que vem a calhar justamente sobre essa questão que nós estamos tentando entender, a fortaleza para enxergar a vontade e o poder de Deus nas adversidades do dia a dia. Mas só para fechar o nosso estudo de hoje, eu vou pedir que vocês acompanhem rapidamente a leitura do versículo 8, vai dizer, ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater Amaleque e Moisés, Araão e Ur subiram ao topo da colina. Enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se sentou. Araão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé disse a Moisés, escreve isto para memorial num livro e declara Josué que hei de extinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois, Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome,
Yahvé Nissi, porque ele disse, a bandeira de Yahvé em mãos. Yahvé está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Só para fechar, você poderia nos dizer que contexto é esse, onde é que nós estamos e essa manifestação do poder de Deus diante de Moisés? Bom, então aqui o povo de Deus continua caminhando no deserto. E até hoje, no deserto, ainda temos as chamadas tribos de beduínos. Então, Amaleque, que segundo o Pentateuco, é descendência de Esaú. Nós vimos Esaú lá na história do Gênesis, né? Então, esses descendentes de Esaú são os amalecitas. Então, Amaleque é esse descendente. E eles eram tribos nômades, tribos de beduínos. E eles faziam pilhagens, né? Eram piratas, digamos assim, do deserto. E então eles entraram em combate aí com o povo de Deus. E Moisés, ele aparece então como essa figura do intercessor. Quando ele levantava as mãos ali junto com o seu cajado, né? Que é o cajado maravilhoso de Deus, os judeus, eles prevaleciam, né? E quando Moisés abaixava a mão, aí os amalecitas prevaleciam. Então aí nós temos uma figura da oração intercessória, a oração intercessória de Moisés. Uma outra curiosidade, como diz Ieda, é a aparição de Josué. Até agora ninguém tinha falado nada de Josué no Pentateuco, aqui no livro do Êxodo. E Josué, ele aparece assim, sem apresentação. Como se já fosse conhecido da gente, né? É a primeira vez que ele aparece aqui na Bíblia. O Josué, ele já aparece trabalhando, lutando e vencendo os amalecitas, claro, com a ajudinha da oração intercessória de Moisés, que aí vai manifestar a presença, mais uma vez, a presença de Deus, e que a rocha, né, caminhava junto com eles, como bem explicou a Ieda, né? Então, eu penso assim, que o mais importante aqui é essa questão da oração intercessória, da presença de Deus ali no meio deles. Mas tem também um outro dado interessante, que é o mandato de Deus a Moisés, que vai fundamentar a autoria do Pentateuco, pelo menos do livro do Êxodo, quando Deus diz para Moisés para ele escrever isso num livro memorial. Né? Então, por isso que a tradição atribui o Pentateuco a Moisés, embora modernamente a gente saiba que nem tudo foi escrito por Moisés, mas é um dos fundamentos assim da tradição. Okay. E termina então com essa questão do monumento, né, erguido, um altar a Javé, né, e aí honrando Deus, né, através desse monumento. Ok, muito bem. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Nós queremos agradecer de novo a todos vocês que estão aqui conosco, que estiveram, fazer o convite para que voltem, continuem esse estudo até nós podermos entender profundamente o que tudo isso quer dizer. Agradeço aos nossos mestres que aqui estiveram nos esclarecendo, aprofundando e ilustrando esse estudo de hoje. Portanto, até mais, fiquem com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.